A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Muito obrigado a você que está mais uma vez aqui conosco no canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Você que chegou por conta desse vídeo aí, obrigado por estar acompanhando o nosso conteúdo, hein? Quero já pedir a você que está nos assistindo aqui pela primeira vez, para que você se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos conteúdos. Nossas mensagens são especialmente para aqueles que estão começando na fé, mas também não deixa de ser para aqueles que já estão há muito tempo aí no Evangelho e precisam cada vez mais criar coragem para pregar, aprender mais de Deus. E a vida é um eterno aprendizado. Eu aprendo com vocês, aprendo a cada dia para estar aqui trocando essas experiências. Me sinto muito feliz em cada estudo que faço, em cada pesquisa que me dedico, especialmente para poder trazer um pouco do que sabemos segundo a luz do Espírito de Deus. Muito obrigado a você, que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente. A todos os nossos inscritos, obrigado. E mais uma vez estamos aqui para trazer mensagens que edificam e que fazem você crescer. Vamos passar o ensinamento hoje para você com Saudação na Prática 2. Para você primeiro saber do que eu estou falando, vamos trazer um pouco da introdução. Saudação significa para uma pessoa ou um grupo geral. O apóstolo Paulo, ele costumava fazer isso diversas vezes, saudar aos seus irmãos, saudar os seus amigos em suas epístolas, que enviou sempre. Então a saudação significa, pelo menos é de costume nas Assembleias de Deus, uma saudação ser um tempo curto. Segundo as liturgias assembleanas, é uma pregação em um curto espaço de tempo. Então, você que vai se especializar em pregar, precisa aprender a pregar em diversas maneiras. Pregar rápido, um pouco mais longo, que significa uma palavra, e também trazer a pregação propriamente dita, que é de 45 minutos a 1 hora. Vamos então esclarecer algumas coisas aqui para que você possa aprender acerca da saudação. Primeira coisa que eu tenho que colocar em mente, que seja um versículo de fácil entendimento. Escolha um versículo conhecido. Para isso, você precisa saber quais os versículos fáceis, quais os versículos que as pessoas já conhecem de tanto serem falados aí na igreja. Segunda coisa que você precisa entender, não se alongue muito. Saudação é 5 minutos, 6 no máximo. Seja objetivo. Terceiro, seja objetivo, mas seja incentivador. Traga versículos conhecidos e que você não precise se alongar tanto para explicá-lo, para falar sobre aquele versículo. Quarta dica para você, pegue aí um versículo com interpretações positivas. Não traga um versículo para um culto de doutrina, por exemplo. Por isso, a importância de você conhecer os versículos. Há pessoas que vão trazer uma saudação e não sabem quais versículos falar. Vai falar um versículo que seria ideal para um culto de doutrina na igreja, ou um versículo que seria ideal para um culto de círculo de oração, ou para um culto dominical. Precisa entender esses detalhes, porque as pessoas muitas vezes ficam perdidas quando chegam lá na frente, porque não se preparam, não conhecem. Começa a notar esses detalhes aí, que é de muita importância. Vamos aí aos versículos que a gente separou para esse saudação na prática. Primeiro versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Provérbios 3 e o versículo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Salmo 23 e o verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Observe que são versículos conhecidos, de fácil captação, e que você não vai precisar se alongar muito para falar acerca de um versículo desse. O primeiro que trouxemos, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20, diz o seguinte: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Isso aqui tenho que interpretar? Claro que não, por si só fala para a igreja. É um versículo que, se você vai lá dar uma saudação, você vai ver que a igreja já vai entender quem é que está à porta, quem é que bate na porta. Perguntas que você tem que fazer para o texto. Jesus é a resposta. Se alguém ouvir a voz de Jesus, esse alguém é você. Se você escuta a voz de Jesus, logo você vai atender, abrindo a porta, e o convido a entrar. Jesus, ele nunca vai chegar na vida daquela pessoa que não quer. Se você não o aceita, ele bate e vai embora. Ele vai para uma outra casa. Até agora, é muito fácil de você falar isso para a igreja. Anotar esses pormenores aqui. Ele fala, e nós jantaremos juntos. O que é jantar junto? Criar um vínculo de intimidade. A pessoa, quando vem na minha casa jantar comigo, porque eu conheço um pouco, pelo menos, aquela pessoa. Ninguém vem jantar na minha casa se não tem uma intimidade comigo. Geralmente, os jantares são para os que são da família. A gente pode também dizer nesse texto que Jesus quer se tornar parte integral da sua família. São códigos que você vai descobrindo aos poucos e colocando nas suas interpretações para que os irmãos possam ir se alimentando. Um versículo simples que a gente começa a extrair dele algumas coisas referentes ao mesmo e passar para a igreja, passar para os irmãos. Saudação na prática. Você está lá, eu quero saudar a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, ou com a paz de Jesus Cristo. Não sei aí como é o hábito da sua igreja, mas você faz conforme a sua igreja utiliza. Você que está aí começando aí na fé vai utilizar mais ou menos aqui uns 6 minutos. Você não vai passar mais disso. Até porque há também aquela questão que muita gente tem: timidez, medo de falar em público. Então as pessoas não se alongam muito. Por exemplo, pessoa que está começando a fé, novo convertido, ele fala ali muito rápido. Aliás, a maioria dos novos convertidos, eles aproveitam para trazer um louvor, que é mais fácil do que trazer uma palavra. Mas com os nossos vídeos agora você não vai precisar trazer um louvor se você tem desejo de trazer uma palavra. Vai seguindo aqui esses scripts que eu estou passando para você e você vai começar a pregar e pregar muito. Isso eu tenho certeza. No livro de Provérbios, capítulo 3 e o versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie na sua própria inteligência. Este versículo também é muito fácil, você pode observar. Eu poderia falar, confie em Deus e não se apoie na sua força física. É isso que ele quer falar. Esse versículo não tem tanta coisa para você dizer, mas você sempre pode extrair alguma coisa. Fale sempre sobre o versículo que você leu, porque tem gente que começa falando desse versículo, vai lá para Gênesis, volta para Apocalipse, vem para Salmo, e as pessoas não entendem muita coisa porque é uma desconexão de versículos. Ele não ligou um ao outro. Um emaranhado que vai ser difícil até você pregar. Por isso, cuidado na hora de trazer a saudação. Sempre versículos fáceis, que não precisa de muitas explicações. O texto diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Quando esse texto fala isso, ele quer dizer para mim assim: olha, pega tua confiança, tudo que você tem, direciona para o Pai. Confia nele significa você descansar, ficar tranquilo. A parte de Deus ele vai fazer, sem dúvidas.
No entanto, você precisa não duvidar na hora de crer, porque a maioria das pessoas crer desconfiando. Oro a Deus com um problema e digo, vou colocar isso na mão de Deus. Só que no outro dia eu vou lá e eu vou resolver e tal. Isso significa que eu não confiei em Deus. Quem confia em Deus coloca nas mãos dele e deixa para que ele resolva. Terceiro versículo, Salmo 23 e o versículo 1. Também muito conhecido. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O que é que a gente pode agora extrair para uma saudação deste versículo? Ele também é um versículo que não precisa de você falar muita coisa, mas você sempre pode trazer dele alguma coisa para a igreja. Observe bem, quando eu digo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, significa que pastor, primeira palavra que eu posso falar, o pastor de ovelha, no passado, ele protegia o seu rebanho, ele cuidava das ovelhas. E existiam aquelas ovelhas que se afastavam das outras. Ele tinha 2 acessórios que o ajudava a pastorear. Era um cajado e uma vara. Pegar no pescoço da ovelha e trazer quando ela se afastava mais longe. E a vara, quando ela estava se afastando, ele batia do lado dela para que ela retornasse para próxima das outras. O pastor é aquele que tem cuidado, é aquele que se preocupa. A Bíblia diz que o pastor, as ovelhas, conhecem a sua voz e ele conhece suas ovelhas. Há uma interação entre o pastor e as ovelhas. O cuidado do pastor, que deixou as 99 e foi buscar apenas uma que tinha se perdido. Você pode também falar, nesse versículo, dos pastores que cuidam de fato das ovelhas. Nos dias atuais, tem muitos pastores que, quando uma de suas ovelhas começa a faltar 2 ou 3 cultos, ele liga para ela, ele visita. Quando ela vai se operar, ele vai lá orar. Quando ela volta do hospital, ele está lá presente para fazer outra oração e saber como ela está. E você pode também abordar o outro lado de pastor. Aquele que não se preocupa, aquele que só quer as lãs, aquele que só tem interesse na oferta das ovelhas, aquele que só quer a gordura das ovelhas, aquele que diz que é pastor, mas quando o problema vem, ele abandona as ovelhas, vende o material da igreja e se manda. Essas coisas são características daquele que não é pastor. Foi chamado pelos homens e não escolhido por Deus. Então você pode abordar um pouco isso aí, falar sobre pastor. Observe que já falamos muito de um único versículo aqui. Você também pode, respeitando o tempo da saudação, dizer que nada vai lhe faltar. O nada aqui não significa que você não vai ter adversidade, que você não vai ter problema, que você não vai ter momentos difíceis. Quando eu digo que nada vai me faltar, eu estou me referindo entre os 2 âmbitos. Muitas pessoas tiveram problema agora com essa situação do Covid. Existiu poucas igrejas que deram assistência, que cuidaram de verdade, que deram a cesta básica, que mandaram ajuda. Muito poucas igrejas. Porque só as que se preocupam com sua vida espiritual e material são de fato igrejas e pastores. Aquele que só se preocupa para você estar no culto e para você contribuir, esse não é pastor. Ele é lobo. E observe que o nada faltar aqui significa que o pastor cuida das suas ovelhas. Ele cuida.
ele não só vai tirar a lã das ovelhas, ele está com cuidado, ele as protege, ele as defende. São esses detalhes que muitas vezes as pessoas desconhecem e continuam numa igreja sendo maltratados, humilhados, porque a maioria dos fanáticos dizem que tudo é Deus. Você está trabalhando para Deus, você está fazendo isso para Deus, você tem que fazer isso. Na verdade, isso é puro fanatismo. A igreja, o pastor, ele tem obrigação de cuidar dos seus filhos. Não é só Deus no céu, aqui na terra também. Se você está numa igreja que não tem cuidados, nem preocupação com você, você pode estar numa igreja onde tem um lobo transvestido de ovelha. Então esses detalhes, irmãos, são de suma importância para você que está na fé, para você que está começando a sua fé. Na hora de você trazer uma saudação, você pode abordar vários assuntos. No entanto, eu não aconselho você entrar muito neste lado de falar sobre o pastor mercenário enquanto você está começando a sua fé. Você precisa ter estrutura. Até porque, quando você começa a entrar nesse lado, você vai agradar alguns e outros não. Você precisa ter base, conhecimento para fazer uma crítica e essa crítica ser construtiva e não uma crítica que vai acabar dispersando a igreja e causando confusão na casa de Deus. Tome muito cuidado em relação a isso aí, ok? Tem palavras que devemos falar aqui para todo mundo e tem palavras que temos que chamar alguém no canto e falar só com aquela pessoa. Quando você souber diferenciar esses detalhes, você está apto para fazer uma crítica pelo microfone, ou num culto, ou numa reunião. Porque tem pessoas que não estão preparadas para receber uma palavra mais dura. Observe que a Bíblia nos ensina isso. Livro de Provérbios, Salomão diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Ou seja, quando a palavra ela é falada no tempo certo, todo mundo aceita. Mas mesmo sendo uma verdade e sendo falada num tempo não oportuno, as pessoas vão criticar você mesmo falando a verdade. Então aprenda isso aí. Verdades têm que ser ditas no tempos oportuno, por mais que sejam verdades. Não adianta você chegar num culto e quebrar toda a espiritualidade, trazendo uma saudação com uma palavra de crítica, com uma palavra áspera para a igreja. Traga sempre um versículo fácil, um versículo de bênção, um versículo de louvor a Deus, exaltando o nome do Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Evite palavras que venham trazer para a igreja palavra que vai acabar chamando a atenção da igreja não para adorar a Deus, e sim para saber o que é que está acontecendo. Será que está havendo algum problema na igreja? Já houve pessoas que aproveitaram seus tempos para isso. Então, queridos, vamos aprender a como manusear a Bíblia e quais versículos ideais para cada culto. É uma das oportunidades que mais as pessoas recebem. Estão às vezes ali, sem esperar, alguém diz, vamos ouvir fulano de tal, vamos ouvir fulana de tal. Isso é mais relacionado no meio assembleiano. Em outras igrejas não tem tanto isso de oportunidade, mas se na sua tem essa oportunidade, muito cuidado com os versículos que você vai trazer. Escolha-os, leia-os antes na sua casa. E sempre traga versículos de fáceis interpretações.
ok? Versículos que por si só já se falam. Ok, gente? Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco aí sobre saudação e que você utilize esses ensinamentos para ministrar aí na sua igreja, ok? Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu te peço, se inscreve, me ajuda a fazer com que esse canal cresça e que outras pessoas venham a aprender e ser evangelizados por intermédio desta obra. Sou o pastor Gilvan, deixo para você a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se o bondoso Pai nos permitir. Grande abraço, fiquem todos com Deus.